Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre as refeições em inglês. Eu quero falar com vocês sobre as principais refeições em inglês e como a gente utiliza elas nas frases. As refeições que a gente vai trabalhar hoje são breakfast, lunch e dinner. Café da manhã, almoço e janta. Normalmente, quando a gente falar que a gente come ou bebe alguma coisa em alguma dessas refeições, a gente utiliza o for. Por exemplo, no café da manhã, for breakfast. Então, se eu falar, eu gosto de beber leite no café da manhã. I like to drink milk for breakfast. Eu como arroz e feijão no almoço. I eat rice and beans for lunch. And I eat a pizza bagel for breakfast and lunch. Ou eu geralmente como um sanduíche na janta ou no jantar. I usually eat a sandwich for dinner. É possível também a gente utilizar at lunch, por exemplo, para falar no almoço, mas no sentido no horário do almoço. Porque at a gente normalmente utiliza para horários. Então, at lunch, quando a gente vai fazer alguma coisa no almoço, mas na ideia no horário do almoço. Por exemplo, eu preciso ir ao banco no almoço. I need to go to the bank at lunch. Bye. See you at dinner. Mas é possível a gente utilizar as refeições como verbo, como uma ação. Por exemplo, almoçar, jantar ou tomar café da manhã, porque em português não tem café da manhãzar, mas enfim, a lógica é a mesma. Em inglês, nesses três casos, a gente vai utilizar o verbo to have mais a refeição. Por exemplo, o verbo almoçar, em inglês, a gente vai utilizar a expressão to have lunch. Por exemplo, eu quero almoçar agora. I want to have lunch now. I have 30 minutes to have lunch and get back to work. E da mesma forma que em inglês os verbos a gente não tem conjugação de verbo, a gente utiliza eu almoço, I have lunch. Apenas tira o to. Então, muito cuidado na hora de utilizar as refeições como verbo. Apenas breakfast, lunch e dinner são somente as refeições. Elas não funcionam como verbo. Para utilizar essa ação, a gente deve sempre utilizar o verbo to have junto. Além disso, em inglês também existe uma situação que, se a gente for traduzir literalmente em português, fica muito estranho. Na situação que eu comentei anteriormente, quando a gente come ou bebe alguma coisa em alguma refeição. Eu bebo leite no café da manhã. I drink milk for breakfast. Em inglês também é possível, quando a gente come ou bebe alguma coisa, utilizar o have. Por exemplo, eu bebo leite no café da manhã. I have milk for breakfast. Ou, por exemplo, eu gosto de comer um sanduíche na janta. I like to have a sandwich for dinner. E uma curiosidade interessante. Na América do Norte e no norte da Europa, é muito comum eles jantarem bem cedo. Por isso até que não existe uma expressão para café da tarde, que nem a gente tem aqui no Brasil. Eles normalmente jantam ali por volta das 5, 6 horas da tarde. E também é muito comum eles fazerem uma ceia. Depois da janta ali, antes de dormir, eles fazem uma refeição que para nós não é tão comum, porque como a gente janta um pouco mais tarde, a gente vai dormir logo em seguida. Então a palavra supper, que é ceia, é bem utilizada em inglês, diferente da palavra ceia em português, que a gente quase nunca usa no nosso dia a dia. Então, quando você for viajar para esses países, fique atento que a janta sempre vai ser um pouco mais cedo que aqui no Brasil. E se você vai viajar para o exterior e não se sente confiante na hora de falar inglês, conheça o meu curso Go On, Inglês Prático para Viagens Internacionais. Lá você encontra videoaulas com conteúdo descomplicado, com palavras e frases que você realmente vai utilizar no seu dia a dia, em contextos como hotel, aeroporto, restaurante. Então acesse o site teachercandido.com.br ou acesse o QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da tela para saber mais. Curta esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!